Fala galera, professora Laís na área para ajudar vocês que vão prestar o concurso para o Guarda Municipal de Ubá, tá? Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou pedir para vocês seguirem o canal do Vale para vocês não perderem nenhuma dica. Ativem o sininho e deixem um comentário aí do que vocês acharam dessa aula no final, tá bom? Então, gente, Vale Concursos preparou aí uma maratona de aulas para vocês, né? É o Vale Tudo. Vamos passar algumas dicas do que a gente acha que tem a chance de cair no concurso de vocês. E vocês acompanhem aí, vamos ter dicas de todas as matérias. A minha matéria, que eu dou aula aqui no Vale Concursos, é Direito Administrativo. Dei uma olhadinha no edital, estudei alguns pontos e selecionei aqueles que eu acho que tem mais chance de cair na prova de vocês, tá? Como assim? De onde eu tirei isso, gente? De outros concursos, né? De provas de outros concursos, de guarda municipal, que cai direito administrativo, de acordo com as matérias que estão no edital, aqueles assuntos mais recorrentes, mais cobrados em prova de concursos públicos. Então, a gente vai dar aí uma recapitulada nessa matéria para refrescar a memória de vocês, que a gente está aí nessa reta final, né? Não dá tempo da gente estudar a matéria toda mais, mas com certeza dá tempo de ajudar aqui, fazendo essa revisão com vocês. É para refrescar a memória mesmo, que eu tenho certeza que vocês já passaram por todos esses assuntos e é bom a gente relembrar quando a gente vai passando assim. Coloquei em slide, porque eu acho que a memória fotográfica também é muito importante, né? Nessa reta final, vocês conseguem memorizar melhor o que a gente for passando aqui. E aí nós vamos dar início, então, à nossa aula do Vale Tudo para o Guarda Municipal de Ubá, tá, pessoal? Olha só, tá lá no edital de vocês que vai cair o quê? Atos administrativos, certo? Então, primeira coisa, gente, que vocês têm que saber de uma matéria, quando vocês vão começar a estudar de qualquer matéria, tá bom? É o seu conceito. É muito importante saber o conceito daquele tema para vocês conseguirem progredir no assunto. Então, olha só, os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração pública ou de seus delegatários. Pessoal, olha aqui, são manifestações unilaterais, tá? Na hora da prova, o que o examinador faz? Troca essa palavrinha. Quando a gente está falando de atos administrativos, lembrem-se que são manifestações unilaterais de vontade da administração pública, tá bom? Não são bilaterais. Que produz efeitos jurídicos imediatos com base no regime jurídico de direito público. Nós estamos estudando o que, gente? Direito administrativo. Então, na maioria das vezes que a gente falar aqui, seja em qualquer tema dentro do direito administrativo, a maioria, tá? Nem sempre, podemos ter exceções, claro, mas estaremos tratando de um direito público, no exercício da atividade administrativa e sujeitas ao controle do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário pode sim controlar os atos administrativos, tá? Sem problema algum. E aí, quais são os requisitos, gente? Isso aqui despenca, tá? Em prova, cai bastante mesmo. Porque o que acontece, pessoal? O candidato costuma confundir que dentro dos atos administrativos nós temos requisitos dos atos e temos o quê? Temos os atributos dos atos. E aí o examinador sabe que tem muita coisa para você estudar e você não conseguiu assimilar, não decorou aquilo direitinho. Ele troca, ele coloca atributos dentro dos requisitos, misturam aí os conceitos e vocês acabam confundindo na hora da prova porque acham que tudo está dentro de ato administrativo, mas tem uma grande diferença. Porque, olha só, gente, os requisitos são necessários para a criação do ato administrativo. Sem esses 5 requisitos, o ato administrativo ele não será um ato válido, tá? Ele não consegue ser criado. Por quê? Porque esses 5 requisitos precisam estar presentes para a criação do ato. Já os atributos que nós vamos ver, não. Tá? Eu não preciso, dentro do ato administrativo, que estejam presentes todos os atributos que a gente vai ver. Então, quer dizer que pode faltar um atributo no ato administrativo e ele vai ser considerado um ato válido, professor? Pode.
O que não pode faltar é nenhum desses requisitos aqui, tá? Então, pode ser chamado, pode cair na prova para vocês, né? Quais são os requisitos, quais são os elementos, quais são os pressupostos. Qualquer uma dessas palavrinhas podem cair e está querendo dizer de quem? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá bom? Competência, pessoal, vai ser aquele conjunto aí, né, de atribuições daquela pessoa jurídica, do órgão, do agente público, fixada aí pelo direito positivo. A competência, gente, em regra, tá? Ela sempre estará prevista em lei. Ela vai derivar de uma previsão legal. Sempre, 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 tá bom? Essa competência também, ela vai ser irrenunciável. Se está na lei que determinado ato compete ao chefe daquele setor para poder realizar, para poder, né, criar aquele ato, então somente a ele cabe essa competência. Ele não pode renunciar, tá bom? A competência ela é irrenunciável. Em hipótese alguma, aquela pessoa que foi incumbida daquela competência pode falar: ah, eu não quero fazer isso. Estou renunciando a essa competência porque eu não tenho condições de fazer isso daqui. Não, o cargo é seu, a competência está prevista em lei e você não pode renunciar a essa competência, tá bom? O que pode acontecer dentro da competência, pessoal? Pode ocorrer uma modificação temporária dessa competência. O que isso significa? Que essa pessoa, né, a quem a lei deu aquela competência, ela pode avocar ou delegar a competência. O que é isso? Vamos lembrar? O que é uma delegação? Delegação é quando a competência pertence a você e você irá delegar a uma terceira pessoa. Essa delegação pode ocorrer dentro do mesmo nível hierárquico, tá bom? Como pode ocorrer também do superior delegando uma competência para o seu subalterno. Ok? Então é isso. Eu pego a minha competência e vou delegar para um terceiro. Isso é o que? Uma modificação temporária, revogável a qualquer tempo. Então, hoje eu deleguei, né? Não posso dar, não posso negar minha competência. Eu deleguei minha competência para o fulano fazer aquilo ali para mim hoje. Amanhã eu desisti, não quero mais. Então, eu posso pegar a competência de volta a qualquer tempo, tá bom? Não tem um prazo aí determinado que tem que cumprir, nada disso. Eu deleguei, eu posso falar que não quero mais, a competência volta a ser encargo daquela pessoa e pronto. E a avocação? A avocação é o chefe pode avocar a competência do seu subordinado. Então, aqui a avocação só vai ocorrer numa relação de hierarquia, numa relação vertical. É sempre o chefe avocando a competência lá do seu subordinado, ok? O contrário não pode acontecer. E a finalidade, gente? O que é a finalidade do ato administrativo? É o resultado que a administração pública busca alcançar com a edição daquele ato administrativo, tá? É lá na frente, é o resultado final, editando aquele ato administrativo, o que a administração pública irá alcançar lá no final, quando terminar todas as etapas, né? Todos os prazos aí que precisam, lá no final daquele ato administrativo, o resultado que a administração pública irá conseguir angariar, tá bom? A forma, pessoal, a forma é a exteriorização do ato administrativo. Como assim? É como ele se apresenta no mundo jurídico. Geralmente, em regra, tá? Na maioria das vezes, esse ato vai ser de forma escrita. A forma, pessoal, vai estar sempre prevista em lei. Então, a lei irá definir a forma, que em regra vai ser de forma escrita. Mas tem exceções, professora? Tem. Pode ocorrer que algum ato administrativo tem uma forma diversa, tá? Pode ser uma forma oral, pode ser gestual,
né? Um guarda de trânsito, por exemplo, ao emitir sinais gestuais ou apito, tá? De maneira sonora, também pode. Mas isso aí são exceções. Então, fiquem ligados na hora da prova, porque a regra é que esse ato administrativo se dê de forma escrita, tá bom? E aí a gente tem o quê? Temos o motivo do ato administrativo. O que é o motivo, pessoal? É aquela situação de fato ou de direito que levou à edição do ato administrativo, tá? Motivo é diferente de motivação, tá? A motivação, ela não é obrigatória em alguns atos, tá bom? Em outros, sim. Então, tem que olhar aí de acordo com a lei. Mas o motivo, ele é necessário para a edição de todos os atos. Afinal, ele é um requisito. Então, para o ato ser válido, ele necessita preencher os 5 requisitos, tá bom? E, por fim, nós temos o 5º elemento aí, que é o objeto do ato administrativo. O que é o objeto, gente? É o objetivo imediato alcançado com aquele ato administrativo, tá? É o agora, é o presente, é o que eu consigo agora editando aquele ato administrativo. Beleza? E aí vamos ver então esses atributos do ato administrativo. Olha só, nós temos 4 atributos e vimos que nós temos 5 requisitos. Quais os atributos? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Mnemônico para vocês aí, ó, PAT, tá bom? O que é essa presunção de legitimidade, gente? Que os atos administrativos presumem-se legítimos, né, até que se prove o contrário. Então, admite-se prova em contrário. Não é uma presunção absoluta. Olha só, já caiu em prova. Essa presunção de legitimidade é uma presunção absoluta? Não, tá? É uma presunção relativa. Por quê? Porque admite-se prova em contrário. Então, eu posso provar que aquele ato não é um ato legal. Autoexecutoriedade significa, pessoal, que a administração pública pode executar seus próprios atos sem necessidade de uma intervenção aí do Poder Judiciário ou que ela recorra ao Poder Judiciário pedindo, pleiteando alguma coisa. Ela mesma pode executar seus próprios atos, ok? Tipicidade, gente, que os atos administrativos devem ter sua previsão legal, tá? Eles são típicos, eles estão previstos ali na legislação. E imperatividade, que a administração pública ela pode impor os seus atos aos particulares sem necessidade de uma anuência. Eu não espero que o particular concorde com aquele ato administrativo. A administração pública ela está impondo aquele ato, independente do particular conceder anuência ou não, tá? E aí a gente vai passar para o tema de poderes administrativos. O que são os poderes administrativos, gente? Conceito aí, conjunto de prerrogativas conferidas à administração para o exercício da função administrativa e a busca do interesse público, gente. Se estamos falando de direito administrativo, estamos aqui sempre em busca do interesse público, tá? Então, a administração pública, ela detém alguns poderes para ela conseguir aí atender o fim do interesse público, certo? Ela precisa de alguns poderes especiais para que ela consiga atingir todo mundo. E esse poder, pessoal, às vezes, pela palavra poder, a gente imagina que é uma faculdade da administração pública agir ou não. Mas a administração pública não possui essa faculdade, tá bom? Quando falamos em poderes administrativos, na verdade, falamos que é um poder-dever, tá? É assim que a doutrina traz. Então, a administração pública, ela não possui essa faculdade. Ela é obrigada a agir em uma situação que ela enxergue aí, que ela tem essa necessidade de agir, tá bom? Então, é um poder-dever. E aí, o primeiro que a gente tem é o poder hierárquico, gente.
esse poder hierárquico, olha só, ele só vai existir dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Então, entre pessoas jurídicas diferentes, não irá existir o quê? Não irá existir esse poder hierárquico, tá bom? O que existe entre pessoas jurídicas diferentes, pessoal, seria aquela relação de tutela, tá? Existe um controle finalístico, mas não existe hierarquia, ok? E aí nós vamos passar para o segundo, poder disciplinar. O que significa esse poder disciplinar, pessoal? Significa que a administração pública, ela pode apurar as irregularidades e aplicar sanções a pessoas que possuam um vínculo especial com ela. Então, esse poder disciplinar significa que eu posso apurar, né, alguma irregularidade e aplicar sanções a quem, gente? Pessoas com vínculo especial, tá? Anotem isso aí. Por quê, professora? Porque nós vamos ver a diferença desse com o poder de polícia aqui, tá? Tem essa grande diferença que vocês não podem confundir na hora da prova. Porque quem tem esse vínculo especial? Quem de alguma maneira está ligado à administração pública, né? São servidores, mas são só os servidores públicos? Não. Também são aqueles particulares que possuem esse vínculo. Como, por exemplo, o preso, né? Que está lá na penitenciária, ele possui um vínculo com a administração pública. Um aluno de uma escola pública, por exemplo, né? De uma faculdade federal, ele possui um vínculo com a administração pública e, por esse motivo, a administração pública pode apurar a irregularidade e até mesmo aplicar uma sanção. Professora, como assim? Olha, esse aluno dessa escola pública mesmo, né? Um fato mais corriqueiro. Se ele falta muito, se ele responde à professora, se ele briga com um coleguinha, alguma coisa do tipo, o que a diretoria da escola, né, pode fazer? Pode dar uma suspensão. Ah, não, esse aluno está dando muito trabalho, ele vai ter uma suspensão de 1 dia, de 2 dias, né? Então, ela tem esse poder disciplinar sobre aquele aluno por possuir esse vínculo especial com a administração. Entenderam? E aí nós temos o poder regulamentar. Gente, poder regulamentar também é chamado aí por alguns autores de poder normativo, tá? Então, se cair na prova de vocês poder normativo, tá ok também, tá certinho, tá bom? O que nos diz esse poder regulamentar, gente? É o poder que a administração tem de editar atos gerais e abstratos para fiel execução da lei. Gente, essa lei, ela vai complementar uma lei que já existe. É uma lei secundária, tá? Ela não pode inovar no ordenamento jurídico. Quem inova no ordenamento jurídico são só as leis originárias, tá? São as leis primárias. Então, aqui, ela não pode inovar. O que ela vai fazer? Ela vai complementar uma lei que já existe para dar melhor sentido àquela lei. Às vezes ficou, né, alguma dúvida, faltou um pedacinho para preencher melhor aquela explicação. Então, é para isso que serve o poder regulamentar, para complementar, né, aquela lei para dar fiel execução a ela. E não pode, de forma alguma, pessoal, inovar no ordenamento jurídico. Costuma cair bastante isso em prova, porque quando fala em poder regulamentar, editar uma lei, então, regulamentar, normativo, editar lei. Aí coloca lá, então, se ela está editando uma lei, pode inovar no ordenamento jurídico? De forma alguma, tá? Os atos administrativos editados aqui dentro do poder regulamentar jamais irão inovar no ordenamento jurídico. E para a gente terminar, nós temos aí o poder de polícia, gente. Olha só, o que significa? É a prerrogativa da administração pública para condicionar ou limitar o quê? Atuações dos particulares e até mesmo aplicar também sanções.
Então, a gente viu aqui que o poder disciplinar pode apurar essas irregularidades e aplicar sanções. Poder de polícia também. Qual que é a diferença, a grande diferença aqui, que eu falei para vocês prestarem atenção? Poder de polícia é em âmbito geral, vai se aplicar a qualquer particular, tá? E aqui não, aqui é um vínculo especial que aquele particular deve ter com a administração pública. Entenderam a grande diferença aqui? E aí a doutrina faz uma diferenciação entre polícia administrativa e polícia judiciária. Essa diferenciação costuma cair em prova também, por isso que eu fiz aqui, trouxe para vocês assimilarem dentro de um quadro, para vocês terem aí essa memória fotográfica que eu falei com vocês, tá bom? Olha só, polícia administrativa, ela exaure-se em si mesma. O que isso quer dizer, professor? Ela tem início, meio e fim dentro da própria administração pública. Ela não precisa recorrer ao Poder Judiciário, tá? Enquanto a Polícia Judiciária não, ela possui um caráter preparatório, né? A Polícia Judiciária, ela prepara aquela denúncia, um inquérito, seja lá o que for, para poder encaminhar ao Poder Judiciário e lá no Judiciário que a gente vai ter uma sentença, correto? Polícia Administrativa irá apurar o quê? Ilícitos administrativos, tá? Polícia Judiciária irá apurar ilícitos penais. Grande diferença, gente. Ilícito administrativo é uma coisa, ilícito penal é outra, né? Então, é uma grande diferença que vocês não podem confundir se cair na prova. Vai incidir sobre quem? A Polícia Administrativa. Bens, direitos, atividades, tá? Enquanto a Polícia Judiciária irá incidir sobre pessoas. Olha só, quando falamos na Polícia Judiciária, se ela praticou um ilícito penal, o que pode acontecer? Aquela pessoa pode ser presa, certo? Aqui não, se eu cometi um ilícito administrativo, o que vai acontecer é incidir sobre meus bens, sobre meus direitos, minhas atividades, né? Posso ter que fechar meu estabelecimento comercial, porque eu não cumpri alguma norma, alguma coisa assim. Então, não vai incidir sobre mim, sobre minha pessoa. Entenderam? Aqui, caráter eminentemente preventivo, enquanto Polícia Judiciária, caráter eminentemente repressivo. Por que essa palavra eminentemente, pessoal? Porque pode ser que aconteça da Polícia Administrativa atuar de forma repressiva. Como o contrário também, pode ter casos em que a Polícia Judiciária irá atuar de maneira preventiva. Então, não é algo absoluto, por isso que é caráter eminentemente preventivo. Por fim, alguns exemplos, né? A Polícia Sanitária, a Polícia Ambiental, que fiscaliza, né? Essas regras aí de direito ambiental, direito do consumidor e, dentro da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, Polícia Federal, tá bom? Quais são as características do poder de polícia? Olha, temos discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Gente, o poder de polícia, ele é discricionário? Sim, tá? Muita gente fica com dúvida e na hora da prova não marca essa, porque vai falar o poder de polícia não é discricionário, não. Sim, gente, em regra, tá? Em regra, ele é discricionário. A polícia, ela tem a discricionariedade de definir, por exemplo, o agente de fiscalização aí, sanitária, né? Vou fiscalizar restaurantes. Então, ele tem a discricionariedade de hoje eu vou fiscalizar os restaurantes da rua X. Amanhã eu vou fiscalizar os restaurantes da rua Y. Ele tem essa discricionariedade, né? E não está vinculado na lei que dia tal só pode ir nessa rua, dia tal só pode ir nessa rua. Ele tem essa margem de liberdade para escolher onde que ele vai hoje, onde que ele vai amanhã, o horário que ele vai, certo? E a autoexecutoriedade, pessoal, que é a faculdade da administração decidir e executar diretamente a sua decisão, tá? Com seus próprios meios. Não há necessidade, de novo aqui, não há necessidade
da intervenção do Poder Judiciário. E a coercibilidade é isso da administração pública impor, sem necessidade de alguma anuência de vontade do administrado, ok? E aí, bens públicos, gente, vamos dar uma recapitulada aí em bens públicos, olha só. São públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencerem. Então, integram quem os bens públicos? São aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são essas pessoas jurídicas, gente? Isso tem que estar na ponta da língua de vocês, tá? Quem são essas pessoas jurídicas? São aquelas integrantes lá da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, as autarquias e as fundações públicas de direito público, ok? Então, estamos falando dessas pessoas jurídicas de direito público interno. Qual é a classificação desses bens públicos, pessoal? Olha só, temos 3 aqui: de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Onde que eu encontro isso? Lá no Código Civil, tem falando, tá? Não tem uma explicação em si nesse artigo 99, tem mais exemplos, né? Mas os bens de uso comum do povo, pessoal, também pode ser chamado, se cair na provinha de vocês, bens do domínio público, tá? Estamos falando do bens de uso comum do povo. São aqueles ali de livre acesso, abertos a toda a coletividade, né? Que todo mundo pode utilizar. E aí vem os exemplos: rios, mares, estradas, ruas e praças, tá bom? Então, são esses bens. Esses bens, pessoal, eles não podem ser alienados ou onerados, tá? Eles são chamados de bens afetados. Então, por isso, eles não podem ser nem alienados, nem onerados. Bens de uso especial, gente, também podem ser chamados de bens do patrimônio administrativo. Então, se cair lá na provinha de vocês, desse jeito, bens do patrimônio administrativo, estamos falando dos bens de uso especial. O que significa isso, gente? São aqueles que possuem uma destinação específica, tá? Eles são bens afetados a uma prestação de um serviço público ou uma atividade administrativa. E aí, exemplos desses bens são os edifícios ou terrenos destinados a servir estabelecimento da administração, né? Um cemitério público seria aqui um exemplo desse bem, ok? Seria também o mercado municipal de uma cidade, também é um bem de uso especial, tá? E aí nós temos os bens dominicais. O que são esses bens dominicais, professora? São, gente, aqueles bens de patrimônio público disponível. O que isso significa, professora? Significa que ele não tem uma destinação específica. Então, eles também são classificados como um bem desafetado, tá? Porque eles não possuem essa destinação específica. Eles estão ali, ó, exemplo, constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real ou de cada uma dessas entidades. Exemplo desses bens são terrenos baldios, né? Terrenos que pertencem à administração pública, mas não está sendo utilizado, tá ali, entre aspas, abandonado. Veículos, né, sucateados, alguma viatura que estragou, não tem conserto, tá ali, né, naquele espaço abandonada. Então, são os bens da administração pública que naquele momento não estão sendo utilizados, não tem nenhuma destinação específica, ok? Então, estes bens são considerados aí bens dominicais. Beleza, gente? Então, demos uma revisão boa, uma revisão geral em vários temas que vão cair na prova de vocês.
A professora espera ter acertado algumas questões aí e que tenha ajudado muito vocês a gabaritar a nossa matéria de Direito Administrativo nessa prova de guarda municipal.